Essa é com certeza a melhor época do mês, o salário pingou na conta, então é hora de investir. E eu vou estar trazendo para vocês quais foram as movimentações que eu fiz na minha carteira nesse mês de julho. Vou mostrar o racional por trás de cada escolha, explicando por que eu incluí Caixa Seguridade na minha carteira, também reforcei a minha posição em BB Seguridade e o porquê que eu desfiz de um pedaço da minha posição em Vale. Então bora lá? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, começando então explicando por que eu desfiz de um pedaço da minha posição em Vale. A Vale é a maior mineradora do nosso país e uma das maiores do mundo. Mas como é uma empresa comoditizada e que depende demais do preço do minério de ferro, assim como um crescimento mundial muito pujante, principalmente da China, que é o mercado que a Vale mais exporta. Isso acaba com que os resultados dela sejam muito voláteis. E como o mercado da China está bem desaquecido e vem passando por problemas nos últimos anos, em que a China não está conseguindo acelerar o seu crescimento econômico e está tendo um certo problema no seu mercado imobiliário, que é o que mais demanda aço no mercado chinês, eu acredito que a Vale vai ter alguns problemas para conseguir superar nesses próximos anos. E ela tem mais um desafio a ser superado, que é a entrada em operação da mina de Simandou na Guiné, operada por também uma das maiores mineradoras do mundo, que é a Rio Tinto. O minério dessa mina ele tem um alto teor de pureza e é comparável até mesmo com a qualidade da mina de Carajás da Vale, que é o minério de maior qualidade que a gente tem no mundo hoje. E com a entrada em operação dessa nova mina, isso vai jogar dentro do mercado uma quantidade de minério de ferro maior do que a que a gente tem hoje. E por simples consequência da lei de oferta e demanda, com mais produtos no mercado, a tendência é que o preço de minério de ferro acabe por ceder. Sendo assim, se as avenidas de crescimento para vendas da Vale, que é a China, está tendo dificuldades, e além disso vai ter uma injeção de muito mais minério de ferro dentro desse mercado, é muito provável que a Vale vai andar de lado por muito tempo. Sendo assim, eu optei nesse momento, dentro da minha carteira, diminuir um pouco da minha posição de Vale, que antes era de 140 ações, agora eu baixei para 30 ações somente, e ir recomprando aos poucos durante esse tempo que eu acredito que ela vai estar andando de lado. E com esse recurso que eu retirei da Vale, eu optei por incluir numa empresa que é muito mais sólida em relação à resiliência dos seus resultados, que foi na Caixa Seguridade. Conforme eu venho trazendo para vocês nos últimos vídeos, as seguradoras, para mim, é o melhor setor da bolsa, porque o setor de seguros ele consegue desempenhar bem em cenários tanto de retração de juros quanto num cenário de expansão de juros. Porque, por exemplo, num cenário igual a gente está agora de juros altos, as seguradoras elas apanham um pouco mais na questão de emissão de prêmios, né, que seria a venda de novos seguros. Porém, a parte do resultado dela que advém do resultado financeiro, que é os juros que ela recebe pelo caixa do dinheiro que ela tem investido, consegue ter um desempenho crescente. E já no cenário de baixa de juros, que a gente pode vir a passar a partir do próximo ano, a parte do resultado das seguradoras que vem do resultado financeiro vai abaixar, porém, com o mercado mais aquecido, ela vai conseguir emitir mais prêmios, ou seja, vender mais seguros, o que vai compensar essa perda de resultado financeiro e vai fazer com que ela continue aumentando seus resultados. E essa dinâmica das seguradoras, ela acaba trazendo uma posição muito defensiva para nossa carteira, e é isso que eu estou buscando nesse momento. Então, como tanto o BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade estão abaixo do meu preço teto, eu venho focando bastante nessas duas empresas nos meus últimos aportes. BB Seguridade eu já tinha na carteira, mas Caixa Seguridade eu não tinha e coloquei nos últimos dias. E também acabei comprando um pouco de Unifique, que é do setor de telecomunicações, e é a empresa com o valor mais baixo que eu tenho na minha carteira. Então, sempre que sobra alguns reais ali, que não dá para mim comprar muito das outras ações que eu estou comprando, eu acabo comprando um pouco de Unifique, que também está com espaço dentro da minha carteira para eu aumentar as posições. Nesse que é um setor muito perene da economia, e essa empresa em questão, ela tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Eu vou estar deixando aqui um vídeo onde eu analisei o setor de telecomunicações por inteiro e que eu falo mais sobre a Unifique. Bom, passando então aqui para a gente ver as compras que foram feitas desde a última atualização da carteira do canal, a gente vê que teve algumas compras aqui no finalzinho do mês passado, né, no dia 24 de junho, em que algumas empresas da nossa carteira pagaram alguns dividendos e eu somente fiz o reinvestimento desses dividendos que caíram na nossa conta. Então a gente tinha na nossa carteira aproximadamente uns R$850 que veio desse pagamento do Banco do Brasil, na verdade 2 pagamentos, né, do Banco do Brasil, que foram pagos no dia 12 de junho, R$390 da CPFE no dia 25 de junho, a Sanepar também fez 2 pagamentos, um de R$326 e outro de R$127
também no dia 26 de junho, então nós fizemos esse reinvestimento, né? Eu normalmente, quando eu sei que vai cair o dividendo no dia 26 de junho, por exemplo, eu já faço as compras antecipadas, né? Então eu comprei 2 dias antes, no dia 24 de junho, 20 ações de BB Seguridade e 35 ações de Unifique, que fecharam esses R$850 aproximadamente que a gente recebeu de dividendos. Então no dia 27 eu desfiz dessa posição de 110 ações da Vale, que colocou pra gente uma disponibilidade de aproximadamente R$5.800 para poder estar realocando, e fiz essa compra de R$5.800, 400 ações de Caixa Seguridade, assim como mais 15 ações de Unifique, né? Porque tinha sobrado ali uns R$56. Já no dia 1/7 eu consegui comprar 30 ações de BB Seguridade, aproveitando da queda que tinha acontecido naquele dia, e hoje no dia 9/7 eu comprei mais 80 ações de Caixa Seguridade, a um preço de R$14,50, totalizando R$1.160. Aqui ainda tá como manual, não foi puxado da B3 ainda porque as compras foram feitas hoje, mas eu vou estar deixando um print da compra para vocês aqui no vídeo. Bom, então a nossa carteira hoje ela está distribuída da seguinte maneira: nós estamos com 50,35% em ações brasileiras, 11,2% em renda fixa pós-fixada, outros 9,66% em tesouro direto, onde eu tenho pré-fixados e indexados à inflação. Temos 9,27% em fundos de previdência, e esses fundos, na verdade, eu compro mais pela questão de benefício fiscal que você tem em investir em PGBLs. E eu posso estar trazendo um vídeo mais específico sobre isso se vocês quiserem. Então, se for interessante para vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo. 8,9% em ETFs, que é a nossa parte em ações americanas, os REITs, que são fundos imobiliários também americanos, e também uma participação na bolsa chinesa. E também 10,5% em criptomoedas. Hoje a gente está com um total de R$236.438 a nossa carteira, com ganho de capital de 38,7 mil. E aqui a gente consegue ver a evolução enorme que a gente teve, né? Desde o início, lá em fevereiro de 2020, quando eu comecei a investir. Um ponto legal de falar para vocês aqui é a questão do quanto que é difícil os primeiros anos de você investindo, né? A gente consegue ver que no início da carteira aqui, a maioria dos meses eu estava negativo na questão de ganho de capital. Então passei praticamente 3 anos quase inteiros no negativo. Poucos meses dentro desses 3 anos que a gente estava no positivo, né? Então a carteira já chegou a bater aqui menos 4 mil e pouquinho de prejuízo. Mas eu continuei aportando, continuei firme na estratégia, e a partir do 3º ano, mais ou menos, foi quando a carteira passou para o positivo, e desde lá a gente segue só ganhando dinheiro. Que foi aproximadamente em junho de 2023, né? Então de lá para cá, ó, a gente consegue ver pelos gráficos só ganho de capital, né? O nosso ganho só aumentando, assim como os nossos dividendos que nós vamos ver logo logo. Bom, aqui na nossa posição em ações, então, a gente está hoje com 600 ações de BB Seguridade, que é a maior ação da nossa carteira, e esse também é um segundo ponto do porquê que eu incluí Caixa Seguridade, né? Pois eu acredito que o setor de seguros é sim um dos melhores, se não o melhor da nossa bolsa. Porém, eu já tinha muito BB Seguridade, já é a maior posição da minha carteira. E você sempre tem que ter muito cuidado em aumentar a posição da empresa que já é a maior da sua carteira. Mas como eu queria ter mais posição dentro de seguros, e Caixa Seguridade e BB Seguridade, as duas atuam em segmentos um tanto quanto diferentes da parte de seguros, né? Sendo que a BB Seguridade ela é mais focada na parte rural, previdenciária e capitalização, e a Caixa Seguridade é mais focada em habitacional e residencial. Sendo assim, tendo as duas empresas, não chega a ser uma sobreposição de setor, porque elas atuam em subsegmentos diferentes. Então eu optei por estar colocando a Caixa também, porque assim eu consigo comprar uma outra seguradora sem aumentar minha posição em BB Seguridade. Porque além de ser a maior posição da minha carteira, né, a terceira maior posição da minha carteira também é Banco do Brasil, que dentro dos resultados do Banco do Brasil também muito vem do resultado da BB Seguridade. Estamos também com uma posição de 500 ações em CPFA Energia, 850 ações de Banco do Brasil, 500 ações de Sapri 11, Sanepar, 230 ações de BTG Pactual, que também subiu bastante nesse ano, e junto com a Sanepar são duas das maiores altas que eu tenho dentro da minha carteira. A nossa posição em Caixa Seguridade já com 480 ações, Soja 3 com 500 ações, Unifique com 1.450, que é outra ação que eu estou aumentando aos poucos a minha posição, Irani com 740 ações, Aveg com 80, Eletrobras com 74, onde na verdade essas ações da Eletrobras são um fundo de privatização que eu tenho, mas eu lanço aqui dentro desse consolidador de ativos como ação para que ela fique classificada dentro desse segmento, e não lá com os fundos de investimento, que é onde ela ficaria se eu tivesse lançado o fundo de privatização. E as nossas 30 ações de Vale, que hoje é a menor posição da carteira. Então um negócio bem legal que tem aqui no Investidor 10 é a questão de você atribuir notas para suas empresas, né? E é assim que eu sei qual empresa que eu devo comprar para minha carteira. É claro que isso tem que estar casado também com o valor que ela tá, não vou comprar
a ação só porque ela está abaixo do que eu estipulei para comprar aqui dentro da minha alocação. Eu tenho que casar essas duas coisas, né? Tanto a necessidade de comprar para minha carteira, quanto o preço que ela está sendo negociada no momento. Então hoje as empresas que eu estou comprando mais é BB Seguridade, que agora sim ela chegou na posição que eu deveria, né? Mas atingindo essas 600 ações eu também vou dar uma segurada na compra de BB Seguridade e vou focar mais em Caixa Seguridade, que a gente ainda tem bastante aqui para comprar, aproximadamente R$ 7.700 de compra nela ainda. A Unifique, que ainda falta R$ 1.364. A VEG ainda falta um pouquinho para eu comprar também, mas a VEG é muito difícil de você encontrar ela nos bons preços, porém no preço atual já é um valor ok para se estar pagando. E a Vale, que também estava correta na minha alocação, mas como eu diminuí, a gente vai ter que comprar mais R$ 2.970 de Vale ainda. Bom, e como tá nossos dividendos? A gente vê aqui que no mês de junho nós fechamos com R$ 1.150 de dividendos recebidos, e esse foi o segundo melhor mês da nossa carteira, e eu fiquei feliz demais por isso. Nós vemos aqui na evolução anual quanto que foi grande o nosso crescimento de dividendos ao longo dos anos, né? Saímos lá em 2020 de R$ 16,46 para 2021 R$ 588,70, 2022 R$ 1.569,80, 2023 R$ 1.852,41, e a gente teve uma variação bem baixa aqui de 2022 para 2023, que foi quando eu mudei minha estratégia e saí dos fundos imobiliários, que era a maioria da minha carteira naquela época, e passei a investir mais em ações. E como em ações o dividendo ele não é tão rápido de ser recebido igual é nos fundos imobiliários, né, que você compra no mês e já recebe no outro, as ações, algumas delas você compra num ano e vai receber somente no outro, a gente teve um aumento bem singelo aqui de 2022 para 2023. Porém, de 2023 para 2024, a gente saiu de 1.852 e foi para 3.262, um aumento aí de praticamente 75%. Já em 2025, a gente está em julho e nós já recebemos R$ 4.608. Uma alta bem expressiva, e eu acredito firmemente que nós vamos fechar aqui com uns R$ 8.000 de dividendo nesse ano. E esse, inclusive, é um dos próximos vídeos que está para sair aqui do canal, onde eu vou mostrar para vocês qual foi a projeção que eu fiz em janeiro desse ano, com a posição que eu tinha lá naquele mês, de quanto de dividendo que eu ia receber nesse ano de 2025, considerando a quantidade de ações e as empresas que eu tinha naquele momento, e também o quanto que essa projeção já aumentou devido às compras que eu fiz no decorrer desse ano. Então, se você não quer perder nem esse vídeo, nem os próximos que estão por vir, já deixa um like e se inscreve aqui no canal. E eu vou estar deixando também aqui para vocês o vídeo que nós fizemos comparando BB Seguridade e Caixa Seguridade, para que você entenda qual que seria a melhor opção para sua carteira, ou se assim como eu, você vai optar por incluir as duas na sua carteira. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!